Você já se perguntou por que, por mais que tente, parece que ninguém te ama de verdade? Você dá tudo de si, tenta agradar, se molda, espera reciprocidade, mas no fim, o que recebe são migalhas, silêncios, decepções e aquela sensação amarga de não ser o suficiente. E aí vem a dúvida: será que o problema sou eu? Mas deixa eu te dizer uma coisa: talvez o problema nunca tenha sido você, mas sim aquilo que você ainda não entendeu sobre o amor, sobre o outro e, principalmente, sobre você mesmo. A verdade é que ninguém vai te amar de verdade enquanto você não aprender a se amar de forma profunda, firme, inegociável. Enquanto você não colocar limites. Enquanto você aceitar menos do que merece, com medo de ficar sozinho. Enquanto você usar o amor como fuga para não encarar o seu vazio. Enquanto você viver tentando provar seu valor em vez de simplesmente ser. Isso não é sobre se tornar frio ou inalcançável. É sobre se tornar inteiro. Porque só quando você se basta, o amor deixa de ser uma carência e passa a ser uma escolha. E quando o amor vira escolha, ele deixa de machucar. Neste vídeo você vai entender por que ninguém vai te amar de verdade até que você se reconecte com a sua força, seu valor e sua paz. E não é uma promessa vazia. É uma transformação profunda baseada em sabedoria estoica, em autoconsciência, em verdade. E a partir de agora, tudo pode mudar. Mas antes de continuarmos, se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, se você está pronto para olhar para si com mais coragem e menos cobrança, então já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que pode te ajudar nessa caminhada de transformação. E escreva aqui nos comentários: amar a mim mesmo é o começo de tudo. Essa frase não é só uma declaração, é um lembrete diário de que o primeiro passo para ser amado de verdade é se amar de verdade. Agora vamos começar. Número 1. O amor que você busca começa na forma como você se trata. A maior mentira que muitos acreditam é que serão completos quando alguém os amar. Que a presença de outra pessoa resolverá suas inseguranças, trará paz, validará sua existência. Mas a realidade é dura e libertadora ao mesmo tempo. Ninguém pode te dar aquilo que você ainda não se deu. O amor verdadeiro, o tipo de amor que transforma, que cura, que acolhe, começa dentro. Ele nasce na maneira como você se olha no espelho, nas palavras que diz a si mesmo quando falha, no cuidado que oferece ao seu corpo e à sua mente, e principalmente, na forma como você se posiciona diante do mundo. Você pode até atrair alguém sem se amar, mas será amor ou dependência? Será conexão ou carência? Sem amor próprio, o que chamamos de amor, muitas vezes, é apenas um contrato inconsciente para suprir feridas mal resolvidas. A forma como você se trata define tudo. Se você se ignora, o mundo vai te ignorar. Se você se critica o tempo todo, vai aceitar pessoas que te diminuem. Se você se abandona, vai se apegar a qualquer migalha que ofereça a ilusão de acolhimento. E o pior, mesmo que alguém realmente bom entre na sua vida, se você não estiver pronto, vai sabotar. Vai desconfiar, vai se retrair, vai se autodestruir aos poucos, porque um coração ferido não sabe o que fazer com amor verdadeiro. É por isso que tanta gente boa sofre por amor. Não porque não mereçam ser amadas, mas porque ainda não aprenderam a se amar. E quando isso acontece, aceitam relações que doem, que esgotam, que confundem. O estoicismo nos lembra que aquilo que depende de nós deve ser nossa prioridade. E ninguém, absolutamente ninguém, pode amar por você. Ninguém pode se tratar com respeito no seu lugar. Ninguém pode colocar limites que você mesmo não estabelece. Comece com pequenos gestos. Escolha palavras mais gentis quando falar consigo mesmo. Respeite seus limites. Cuide do seu descanso, da sua saúde. Não se abandone por medo de perder alguém. Não se traia para agradar quem nem sabe o que quer. A partir do momento em que você aprende a se tratar com dignidade, o mundo começa a te tratar do mesmo jeito. Porque você não aceita menos. Porque você não precisa mais de aprovação para se sentir inteiro.
Você quer ser amado? Então comece sendo o primeiro a se amar. E quando fizer isso de verdade, vai perceber que o amor que vem dos outros é só um reflexo daquilo que você já cultiva por dentro. Número 2. A carência te faz aceitar qualquer coisa. A carência é uma das maiores armadilhas emocionais que podemos cair. Ela cria um vazio dentro de nós que, por mais que tentemos, parece impossível de preencher. E no fundo, ela nos faz acreditar que qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer tipo de atenção é melhor do que a solidão. Porém, o que muitos não percebem é que a carência, em vez de nos levar à felicidade, nos empurra para relações vazias, que apenas reforçam nossas inseguranças. Quando estamos carentes, muitas vezes somos atraídos por aquilo que é superficial, por aquilo que simplesmente preenche o vazio momentaneamente. A busca por aprovação se torna constante e, com isso, nossas escolhas ficam distorcidas. A verdade é que, quando nos sentimos carentes, ficamos mais suscetíveis a aceitar migalhas de afeto, de atenção, de respeito. E o pior, a carência nos faz acreditar que essas migalhas são o suficiente, mas não são. Aceitar qualquer coisa é um reflexo direto da falta de autoestima e do medo de enfrentar a solidão. A solidão, por mais assustadora que pareça, é a maior oportunidade de crescimento pessoal. Ela nos dá o tempo necessário para refletir sobre quem realmente somos e o que merecemos. Quando nos permitimos ficar sozinhos, sem recorrer à primeira pessoa que apareça para preencher nosso vazio, estamos, na verdade, nos fortalecendo. O estoicismo nos ensina que o autocontrole e a virtude são fundamentais para viver uma vida equilibrada. Quando nos tornamos reféns da carência, deixamos de lado esses princípios. Começamos a aceitar relações que nos desgastam, que nos desrespeitam, que nos fazem sentir que somos menos do que realmente somos. A carência nos impede de estabelecer limites claros e, mais importante, nos impede de saber o que realmente merecemos. A carência é como uma lente distorcida que altera a nossa percepção. Ela nos faz acreditar que precisamos de algo ou alguém para sermos completos, quando, na realidade, a verdadeira completude vem de dentro. E é somente quando paramos de buscar a aprovação externa e aprendemos a estar em paz conosco mesmos que podemos atrair as pessoas certas para a nossa vida. Pessoas que nos respeitam, que nos valorizam e que não estão lá para preencher um vazio, mas para somar àquilo que já somos. A chave para sair dessa armadilha da carência é fortalecer o amor próprio. Quando você se conhece, se respeita e sabe o que realmente precisa, você para de aceitar qualquer coisa. Você passa a exigir o melhor para si. E o melhor para si nunca será migalhas, nunca será menos do que você merece. Então, pare de buscar no outro aquilo que só você pode se dar. Liberte-se da carência e descubra a verdadeira força que vem de dentro. Número 3. O que você permite é o que você recebe. Esse é um princípio poderoso e muitas vezes negligenciado. O que você permite em sua vida, seja em relacionamentos, seja nas situações do cotidiano, define diretamente o que você acaba recebendo em troca. Quando você permite que os outros te tratem de uma forma que não respeita seus limites, você está, na verdade, enviando uma mensagem clara: eu aceito isso. E o que acontece quando você envia essa mensagem? Você começa a receber exatamente aquilo que você aceita. Ou seja, menos do que você merece. Muitas vezes as pessoas se veem presas em situações difíceis, mas o que elas não percebem é que, em grande parte, elas mesmas permitiram que aquelas situações se estabelecessem. O estoicismo nos ensina que devemos ser vigilantes e seletivos sobre o que aceitamos em nossa vida. Não se trata de ser inflexível ou intolerante, mas de saber onde está o limite entre respeito próprio e a permissividade que nos enfraquece. Quando você permite que os outros cruzem limites, desrespeitem suas vontades ou tratem você de forma inferior, está, na verdade, permitindo que esse comportamento se repita. E o mais perigoso, com o tempo, isso se torna o seu padrão, uma normalidade distorcida.
Isso é exatamente o oposto do que o estoicismo prega. Os estoicos nos ensinam a cultivar a autodisciplina e a clareza sobre o que queremos e o que não estamos dispostos a tolerar. Se você não sabe o que não vai permitir, é muito fácil se perder em uma espiral de desrespeito, frustração e sofrimento. Por outro lado, quando você define com clareza o que é aceitável e o que não é, você cria um ambiente de respeito mútuo. Se você estabelece limites saudáveis, tanto para os outros quanto para si mesmo, as pessoas começam a perceber isso e se ajustam a esse padrão. O que você permite, no fim, é um reflexo do seu nível de respeito por si mesmo. E o que é mais importante? Quando você respeita a si mesmo, os outros também começam a te respeitar. A autoaceitação e o amor próprio são as fundações para não permitir mais do que você merece. Quando você entende que sua paz e bem-estar são prioridades, você para de permitir que os outros tirem isso de você. Você não aceita mais migalhas, nem comportamentos abusivos, nem desrespeito. Você começa a agir de acordo com o que você sabe que merece. E assim, o que você recebe também muda. Você não precisa implorar por amor ou respeito. Você não precisa se submeter a ninguém. Quando você se posiciona de maneira firme, assertiva e justa, o que você permite em sua vida será aquilo que realmente vale a pena. E isso, por si só, atrai pessoas e situações que estão em sintonia com os seus valores e princípios. Então, a pergunta é: o que você tem permitido em sua vida até agora? Se você não está satisfeito com o que está recebendo, talvez seja a hora de revisar o que está permitindo. A mudança começa com você e com os limites que você define para o que é aceitável em sua vida. Número 4. Sem limites não existe respeito. O respeito é uma das bases fundamentais de qualquer relacionamento saudável, seja ele romântico, de amizade ou profissional. No entanto, muitos caem na armadilha de achar que o respeito se dá apenas por palavras ou gestos pontuais. A verdade é que, sem limites claros e estabelecidos, o respeito não consegue existir de maneira genuína. Limites são os alicerces que sustentam a integridade emocional, física e psicológica de cada pessoa. Quando não estabelecemos limites claros, mostramos aos outros que não nos respeitamos o suficiente para proteger nossos próprios interesses e necessidades. Isso cria um ambiente onde as pessoas podem facilmente ultrapassar o que é aceitável. E, em vez de ser respeitados, muitas vezes somos desrespeitados. O mais preocupante é que, sem esses limites, acabamos por normalizar o desrespeito. E isso, por sua vez, gera ressentimento, mágoa e uma sensação constante de que estamos sendo prejudicados ou desconsiderados. Os limites não são apenas uma forma de proteger nosso espaço pessoal, mas também uma maneira de comunicar aos outros o que é aceitável em nossa vida. Eles funcionam como um reflexo de nossa autoestima. Quando você estabelece o que é inaceitável, está dizendo: eu me respeito o suficiente para não tolerar isso. Isso não é egoísmo, mas uma demonstração de amor próprio e de entendimento profundo sobre o que você merece. Parece simples, mas muitas vezes é complicado estabelecer e manter esses limites, especialmente quando temos medo de perder a aprovação dos outros ou de ser vistos como rígidos. No entanto, o verdadeiro respeito não nasce do medo ou da subserviência, mas da capacidade de ser claro sobre o que você precisa para se sentir bem e saudável. Quando você permite que os outros cruzem seus limites constantemente, está incentivando comportamentos desrespeitosos e permitindo que essa dinâmica se perpetue. É como uma porta aberta para o desrespeito e a manipulação. Os estoicos tinham um entendimento claro de que, para viver uma vida plena e em paz, era necessário conhecer as próprias fronteiras e ter disciplina para defendê-las. Eles entendiam que, ao não ceder às pressões externas ou às necessidades dos outros, mas permanecendo firmes em seus próprios valores, eram capazes de cultivar um ambiente de respeito mútuo e harmonia interior. Isso não significa ser inflexível, mas ser firme naquilo que é essencial para a nossa saúde emocional e bem-estar. Quando você define limites claros e assertivos,
você está não apenas se respeitando, mas também incentivando os outros a fazer o mesmo. O respeito começa dentro de você e se irradia para fora. E quando você se coloca em primeiro lugar, de maneira saudável e equilibrada, as pessoas começam a perceber esse respeito por si mesmo e a tratá-lo da mesma forma. O contrário também é verdadeiro. Sem limites, o respeito se dilui e, eventualmente, desaparece. Por isso, se você não está recebendo o respeito que merece, pode ser que seja hora de revisar seus próprios limites. Pergunte-se: o que eu estou permitindo? O que é aceitável para mim e o que não é? Quando você começa a estabelecer e a defender esses limites, você está, na verdade, criando um ambiente onde o respeito genuíno pode florescer. Número 5. O outro nunca vai preencher o seu vazio. Existe uma crença popular, muitas vezes reforçada por filmes, livros e até mesmo conversas do dia a dia, que diz que o amor de outra pessoa pode preencher tudo o que nos falta. Mas a realidade é bem diferente. Ninguém, por mais incrível que seja, pode preencher as lacunas que estão dentro de nós. O vazio que sentimos não pode ser preenchido por outra pessoa, porque ele é resultado de uma desconexão com nossa própria essência e com nossas necessidades internas. Quando buscamos constantemente fora de nós o que sentimos que falta, estamos colocando uma responsabilidade sobre o outro que não é dele. Esperamos que outra pessoa nos complete, nos faça sentir inteiros, e isso coloca uma pressão enorme sobre os relacionamentos. Em vez de aprender a nos preencher, nos tornamos dependentes da validação e do carinho de outros para nos sentir suficientes ou valiosos. Essa dependência nunca é saudável e, com o tempo, ela corrói a qualidade de qualquer relação. A verdadeira cura para o vazio está em olhar para dentro de si mesmo. Está em perceber que o único lugar onde podemos realmente encontrar completude é dentro de nós. Quando você se dá o tempo e a atenção necessários para se conhecer, para se cuidar e se curar, o vazio começa a se preencher naturalmente. E é nesse processo de autodescoberta e autocura que encontramos a verdadeira paz. Os estoicos entendiam que a verdadeira felicidade não depende de fatores externos, mas do estado interno da nossa mente e do nosso coração. Eles acreditavam que, quando nos concentramos em cultivar virtudes como a sabedoria, coragem, temperança e justiça, somos capazes de encontrar um equilíbrio que nos torna plenos. O vazio que sentimos não é um buraco a ser preenchido por outra pessoa ou por circunstâncias externas, mas uma oportunidade de crescimento e autoconhecimento. Claro, isso não significa que não podemos compartilhar nossa vida com os outros ou que relacionamentos não são importantes. Eles são, sim, fundamentais, mas sempre dentro de uma perspectiva saudável. A chave está em entrar em um relacionamento de forma íntegra e completa, trazendo o que já temos de bom dentro de nós, em vez de buscar no outro algo que não conseguimos encontrar dentro de nós mesmos. O amor que vem de fora deve ser um complemento ao amor que cultivamos por nós mesmos, não uma substituição. Quando você entende que o outro não pode preencher o vazio, você começa a mudar a maneira como vê a si mesmo e os outros. A busca por completude deixa de ser uma busca externa e se transforma em um caminho de autodescoberta. Nesse processo, você começa a perceber que é possível ser inteiro, completo e feliz sozinho, e que qualquer relacionamento saudável que venha a surgir será um reflexo daquilo que você já conquistou dentro de si. A chave está em entender que ninguém, por mais que amemos ou queiram nos ajudar, será capaz de preencher o vazio que você sente. Só você pode fazer isso. E quando você começar a se cuidar, se conhecer e se amar, será então que experimentará um tipo de amor verdadeiro, aquele que não precisa de outra pessoa para ser completo. Número 6. Quanto mais você se conhece, menos se perde no outro. O autoconhecimento é uma das ferramentas mais poderosas que você pode cultivar em sua vida. Quanto mais você se entende, mais claro se torna o que você realmente quer, o que você precisa e o que você merece em qualquer relacionamento. O autoconhecimento
não é apenas sobre saber o que você gosta ou não gosta, mas sobre compreender suas motivações mais profundas, seus medos, suas inseguranças e principalmente suas forças. Ele é o mapa interno que te guia através das tempestades da vida, evitando que você se perca nas distrações e expectativas externas. Quando você não se conhece profundamente, fica vulnerável ao que o outro diz ou faz. O risco é se perder nas ideias, nas necessidades e até nas falhas do outro, sem perceber que, ao se perder, você se afasta cada vez mais de quem você realmente é. Muitas pessoas acabam, sem perceber, se moldando àquilo que os outros esperam delas. Elas se tornam reflexos das expectativas externas, adaptando-se para agradar, para serem aceitas, e com isso perdem sua essência, seus próprios desejos e sonhos. Porém, quando você tem clareza de quem você é, do que quer e do que não aceita, fica muito mais fácil estabelecer limites, tomar decisões saudáveis e, principalmente, evitar relações tóxicas que buscam apenas explorar sua falta de autoestima ou de autoconhecimento. Você se torna menos suscetível a se perder no outro, pois está em contato direto com sua verdade interna. Nesse processo, a confiança em si mesmo cresce e você começa a se posicionar com mais firmeza e menos insegurança. Essa clareza interna também significa que você não depende de outra pessoa para se validar. Você não espera que alguém lhe diga que você é suficiente ou especial porque já sabe disso. Você não se perde em um relacionamento tentando encontrar validação ou significado, porque você já encontrou tudo isso em si mesmo. Quando você se conhece, você entende que, embora a companhia do outro seja algo maravilhoso, você não precisa dela para ser completo. Isso não significa que você se torna fechado ou isolado, mas que você passa a escolher relacionamentos com mais consciência e discernimento. Você passa a entender o que é bom para você e o que não é. E ao invés de se perder em relacionamentos que te consomem ou te diminuem, você passa a buscar aqueles que realmente contribuem para o seu crescimento e bem-estar. Quanto mais você se conhece, mais fácil fica ver as situações com clareza. Você se torna mais centrado, mais calmo e mais capaz de lidar com as pressões externas. Quando se perde em alguém ou em algo, é um sinal de que você se desconectou de quem você é. Por isso, o autoconhecimento é a chave para não se perder nas expectativas alheias. Ao se conhecer profundamente, você fica menos propenso a seguir caminhos que não são os seus e muito mais apto a fazer escolhas que realmente ressoam com sua essência. Por isso, busque sempre o autoconhecimento. Medite, reflita, explore suas emoções, busque entender suas reações, seus desejos e suas limitações. Quanto mais você souber sobre si mesmo, mais você terá controle sobre suas decisões e sobre os relacionamentos que escolhe manter. E ao fazer isso, você não apenas fortalece sua relação consigo, mas também cria relações externas mais saudáveis e autênticas. Afinal, o maior relacionamento que você pode ter é com você mesmo. E ao cuidar desse relacionamento, todos os outros acabam se tornando mais equilibrados e significativos. Número 7. A paz interior é mais atraente do que a aparência. Vivemos em uma sociedade onde a aparência externa, a primeira impressão e a imagem projetada nas redes sociais muitas vezes parecem ser o centro de tudo. Nos ensinam desde muito cedo a buscar a perfeição no visual, nas roupas, no estilo de vida que mostramos ao mundo. A ideia de que o que você tem e o que você aparenta ser é o que realmente importa tem se tornado um padrão em muitas culturas. Porém, à medida que buscamos essa validação externa, nos esquecemos de algo crucial. A verdadeira atração vem de dentro. A paz interior é um estado de serenidade, de autoconhecimento, de confiança silenciosa e de uma aceitação profunda de quem você é. Ela não exige maquiagens, roupas caras ou uma vida perfeita. Ela é construída com base na compreensão de si mesmo, na reconciliação com as próprias imperfeições e na habilidade de lidar com as adversidades da vida com equilíbrio. E é essa paz interna que de fato atrai as pessoas de maneira muito mais profunda e duradoura,
do que qualquer padrão estético ou superficial. Quando uma pessoa tem paz interior, ela emana uma energia que é percebida de forma inconsciente por todos ao seu redor. As pessoas sentem-se atraídas por alguém que transmite confiança e serenidade, alguém que sabe como lidar com as dificuldades da vida sem perder a calma. Não importa o quão bela ou bem-sucedida uma pessoa pareça por fora, se não houver equilíbrio interior, a verdadeira atratividade se perde rapidamente. Porque a paz interior não é algo que pode ser fingido por muito tempo. Ela se reflete nos gestos, no olhar, na postura e, mais importante ainda, na maneira como a pessoa interage com os outros. Isso significa que a paz interior transmite uma sensação de segurança, tanto para quem a possui, quanto para quem está ao seu redor. Uma pessoa tranquila é capaz de lidar com os desafios de maneira resiliente, sem se desesperar diante das dificuldades. Essa estabilidade é profundamente atraente porque transmite confiança e autenticidade, qualidades que são difíceis de encontrar em um mundo onde todos estão tentando ser o que não são. Enquanto a aparência pode chamar a atenção inicialmente, é a paz interior que sustenta essa atenção e cria vínculos mais profundos. A verdadeira atração não está na perfeição estética, mas na habilidade de ser genuíno, de ser quem se é, sem medo de julgamento. Quando você está em paz consigo mesmo, a sua presença se torna envolvente, porque você não precisa mais se esforçar para ser aceito ou admirado. Você simplesmente é, e as pessoas são naturalmente atraídas por essa autenticidade. A paz interior também está ligada à capacidade de perdoar, de deixar ir, de não carregar o peso do rancor ou da frustração. Isso permite que você se concentre no que realmente importa: as relações genuínas, os momentos de conexão verdadeira e o crescimento pessoal contínuo. Quem tem paz interior está livre das correntes do ego e das expectativas externas, e isso permite que ela se concentre no que realmente é significativo, e ao fazer isso, torna-se ainda mais atraente aos olhos dos outros. Ao cultivar a paz interior, você se liberta das pressões externas e do constante desejo de validação, e é essa liberdade que torna as pessoas verdadeiramente atraentes. Você não precisa de nada ou de ninguém para se sentir completo, você já está completo por si mesmo. Essa confiança interna é, sem dúvida, o maior atrativo de todos. Em um mundo cada vez mais superficial e voltado para as aparências, a verdadeira beleza vem de quem somos por dentro. A paz interior é a verdadeira fonte de atratividade. Então, ao invés de buscar incessantemente mudar sua aparência para agradar os outros, busque primeiro encontrar a paz dentro de si. Isso será muito mais duradouro, satisfatório e, mais importante, autêntico. Número 8. Autodomínio é mais atraente do que carência disfarçada de entrega. Em um mundo onde os relacionamentos muitas vezes são mediados por expectativas e pressões sociais, a verdadeira atração não vem da necessidade constante de agradar o outro ou da entrega incondicional sem reservas. O autodomínio, a capacidade de controlar as próprias emoções e reações, é mais atraente e duradouro do que qualquer comportamento movido por carência disfarçada de generosidade. E por que isso acontece? Quando você está no controle de suas emoções e ações, você irradia confiança e autossuficiência. Você não precisa se entregar totalmente para ganhar a aprovação dos outros, nem se faz disponível a todo momento, pois sabe que o seu valor não depende de se sacrificar ou de ser constantemente validado. Essa postura de equilíbrio, em que você se coloca no centro de sua própria vida, é profundamente atraente. Não porque você se afasta das pessoas ou demonstra desinteresse, mas porque demonstra que sua felicidade e seu valor não estão atrelados à presença ou à aprovação de ninguém. Por outro lado, a carência disfarçada de entrega é facilmente perceptível. Muitas pessoas, por medo de estarem sozinhas ou por não se sentirem completas, se entregam ao outro de maneira exagerada, buscando constantemente validação ou aceitação.
Essa entrega, muitas vezes, é motivada pela necessidade de preencher um vazio interno e não por uma conexão genuína. Esse comportamento, apesar de muitas vezes ser interpretado como bondade ou altruísmo, na verdade exala insegurança. As pessoas podem perceber quando alguém se doa demais, sem limites ou sem cuidar de si mesma, como uma forma de preencher uma carência emocional. E na maioria das vezes isso afasta, em vez de aproximar. O autodomínio, por outro lado, transmite a mensagem de que você está completo e em paz consigo mesmo. Você não precisa se submeter ou se anular para ser aceito ou valorizado. Ao manter esse equilíbrio, você mostra aos outros que sua energia e seu tempo são preciosos e que você sabe como se manter firme em suas próprias convicções e desejos. Isso é uma característica que atrai as pessoas de uma maneira muito mais profunda e duradoura do que qualquer tentativa de agradar a todo custo. Além disso, o autodomínio está diretamente ligado à capacidade de saber o que é saudável para você e para os outros. Ele envolve ser capaz de estabelecer limites claros, de não se deixar levar por emoções impulsivas ou situações que possam prejudicar seu bem-estar. Ao dominar as suas próprias reações e controlar as emoções, você se coloca em uma posição de poder. E sem perceber, as pessoas tendem a se aproximar de quem tem esse tipo de controle, porque isso transmite confiança, respeito e integridade. O autodomínio também é atraente porque demonstra que você é emocionalmente independente. Você não está buscando no outro o que deve vir de dentro de você mesmo. Em vez de se perder nos outros, você está inteiro, de forma autossuficiente e capaz de se doar de maneira saudável e equilibrada, sem que isso comprometa sua essência. As pessoas veem em você alguém que é seguro de si, que se ama e se respeita, e isso é irresistível. Por fim, o autodomínio não significa que você seja frio ou distante. Muito pelo contrário, ele permite que você se envolva de maneira mais madura e real com os outros, pois sua conexão não depende da aprovação ou da validação do outro. Quando você está no controle de suas emoções, você tem mais capacidade de se conectar de maneira genuína e sem expectativas, pois não há uma necessidade constante de ser amado ou aceito para que você se sinta bem. Isso, por si só, cria um espaço para relacionamentos mais saudáveis e duradouros. Número 9. Você não precisa convencer ninguém a te amar. A busca incessante por aprovação e validação externa é uma das maiores fontes de desgaste emocional. Muitas vezes, nos encontramos em um ciclo de tentar convencer os outros de nosso valor, buscando a todo custo conquistar o afeto ou a aceitação que sentimos que merecemos. Mas a verdade é que ninguém precisa convencer ninguém a amar. O amor genuíno não surge da necessidade de se provar, mas da aceitação mútua, do respeito e do entendimento profundo de quem somos. A ideia de que é necessário convencer alguém a nos amar vem de uma visão distorcida do que é o amor verdadeiro. Muitas vezes, buscamos em relações amorosas ou de amizade a confirmação de nossa própria autoestima. Isso cria uma dinâmica, onde nos sentimos obrigados a mostrar algo que não somos, ou a modificar aspectos de nossa personalidade para agradar ao outro. No entanto, esse esforço excessivo geralmente resulta em frustração, pois o amor baseado na necessidade de aprovação nunca será recíproco ou genuíno. Ele se torna uma troca desigual, onde um dos lados acaba sempre se sentindo insuficiente, sendo constantemente forçado a se submeter ou a mudar para ser aceito. Amar a si mesmo e se sentir seguro em sua própria identidade elimina essa necessidade de convencimento. Quando você se ama e se respeita, você não precisa se esforçar para que alguém veja seu valor. Você entende que a verdadeira conexão acontece quando duas pessoas se aceitam como são, sem pressões, sem máscaras e sem manipulações. O amor que você deseja virá naturalmente, quando você se permite ser autêntico e transparente. Essa percepção é libertadora. Quando você não se coloca no papel de quem precisa agradar ou convencer alguém, você cria um espaço de liberdade para os relacionamentos se desenvolverem de maneira mais genuína e saudável.
Ao parar de buscar a validação constante do outro, você cria espaço para um amor que é mais equilibrado, mais respeitoso e, acima de tudo, mais verdadeiro. O amor não é sobre ser alguém que você não é, ou fazer malabarismos para se encaixar nas expectativas do outro. O amor é sobre encontrar alguém que te veja, com todos os seus defeitos e qualidades, e ainda assim escolha caminhar ao seu lado. Quando você parar de tentar convencer alguém a te amar, você cria a possibilidade de um amor mais profundo e autêntico, aquele que é baseado no respeito mútuo, na honestidade e na aceitação de quem realmente somos. Além disso, esse tipo de comportamento de se convencer alguém a nos amar, muitas vezes, nos faz perder a capacidade de identificar o que é realmente saudável em um relacionamento. Quando estamos focados em agradar a todo custo, acabamos ignorando os sinais de que o relacionamento pode não ser tão saudável assim. Isso pode nos fazer aceitar comportamentos prejudiciais, pois acreditamos que, se fizermos mais, se nos sacrificarmos mais, seremos finalmente aceitos. Essa mentalidade, no entanto, apenas perpetua a dor e o desgaste emocional. O verdadeiro amor começa com o respeito e o apreço por si mesmo. Quando você se coloca em primeiro lugar, quando não precisa mais provar nada, o amor genuíno chega de forma natural, sem pressões, sem manipulações e sem o peso de tentar ser algo que você não é. Lembre-se, as melhores conexões são aquelas que acontecem quando você é completamente fiel a si mesmo, sem tentar mudar para agradar a ninguém. Portanto, não se martirize tentando convencer alguém de que você é digno de ser amado. A verdadeira conquista é quando você se ama o suficiente para entender que, se alguém não consegue ver o seu valor, essa pessoa não está no lugar certo para você. E no fundo, o amor que você realmente merece só será possível quando você parar de buscar esse amor fora de si e começar a encontrá-lo dentro de si. Quando você se ama verdadeiramente, a pessoa certa para você virá naturalmente, sem que seja necessário convencer ninguém a te amar. Número 10. A maior prova de amor é a escolha, não a necessidade. Muitas vezes buscamos a ideia de amor como uma necessidade, uma carência profunda que precisa ser preenchida, algo que não podemos viver sem. Mas o verdadeiro amor não é sobre o que você precisa do outro, mas sim sobre o que você escolhe oferecer e receber. A maior prova de amor não está na dependência, mas na escolha consciente de estar ao lado de alguém, independentemente das circunstâncias externas. Quando o amor se baseia em necessidades, ele se torna uma prisão, um peso que precisamos carregar. Precisamos do outro para nos sentir completos, para dar sentido às nossas vidas. Essa visão distorcida cria uma dinâmica desigual, onde o amor é condicionado e muitas vezes se torna tóxico, pois sempre haverá uma expectativa de que o outro preencha um vazio que você mesmo precisa aprender a preencher. O problema dessa mentalidade é que ela coloca o outro em uma posição impossível. Não importa o que a outra pessoa faça, ela nunca será capaz de preencher esse vazio por completo. Agora, quando o amor se baseia na escolha, as coisas mudam de forma radical. Amar alguém porque você escolhe esse alguém, porque você vê valor em estar com aquela pessoa, é um ato muito mais poderoso. Não é sobre precisar estar com alguém para ser feliz. É sobre a vontade de compartilhar sua vida com alguém, de construir algo juntos, sem a pressão de dependência emocional. A escolha é mais profunda do que a necessidade, pois ela vem de um lugar de liberdade. Você escolhe estar ao lado de alguém, não porque não pode viver sem essa pessoa, mas porque, ao lado dessa pessoa, a sua vida se torna mais rica, mais completa. A escolha é um reflexo de maturidade, de saber quem você é, de ser capaz de oferecer o melhor de si sem esperar algo em troca. Quando você escolhe, você já se entende o suficiente para saber que pode viver sem a outra pessoa, mas opta por estar com ela por valor, por respeito e por uma conexão genuína. Isso muda a dinâmica do relacionamento completamente. Não há mais medo de perder, não há mais sufocamento, porque a relação não é baseada na necessidade de preencher um buraco,
dentro de si, mas na construção de algo sólido e significativo entre duas pessoas inteiras. A escolha não é pressionada por carências, mas por uma compreensão mútua de que ambos têm algo valioso a oferecer. Essa escolha consciente também reflete respeito pela própria liberdade e pelos próprios limites. Não se trata de se anular em favor do outro, mas de se permitir ser livre e ainda assim decidir compartilhar essa liberdade com alguém. O verdadeiro amor é uma decisão constante, não algo que acontece por acaso ou por imposição da necessidade. Quando você escolhe alguém, você está dizendo: eu vejo você, eu entendo o seu valor. E apesar de poder viver sem você, eu decido estar ao seu lado, porque minha vida é mais rica com você nela. Essa escolha tem um impacto profundo na forma como os relacionamentos se desenvolvem. Em um relacionamento baseado na escolha, ambas as partes têm mais espaço para crescer individualmente, o que, ironicamente, fortalece ainda mais a relação. Ao não depender um do outro para ser feliz, vocês criam uma base sólida, onde o amor pode florescer de maneira saudável e verdadeira. Portanto, a maior prova de amor que você pode dar e receber não é a necessidade desesperada de estar com alguém, mas a escolha consciente de estar com aquela pessoa, sabendo que sua felicidade e bem-estar não dependem dela, mas são amplificados por ela. Quando você consegue entender isso, o amor se transforma em algo muito mais poderoso e duradouro, algo que cresce com o tempo, não porque você precisa, mas porque você escolheu. Essa escolha é o reflexo de um amor maduro e genuíno, um amor que não tem medo de dar espaço para o outro crescer, que não se baseia na carência, mas na vontade de caminhar juntos, lado a lado. Esse é o tipo de amor que realmente vale a pena, o tipo que sustenta e enriquece todas as partes envolvidas. Quando você ama alguém com a escolha, você não a aprisiona, você a liberta, e ao fazer isso, o amor se torna algo muito mais profundo, duradouro e verdadeiro. Antes de encerrarmos, se você se conectou com essa mensagem e quer dar um passo mais profundo na sua jornada de autoconhecimento e amor próprio, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aqueles que também merecem ouvir essas palavras. Agradeço pela atenção e lembre-se, o amor que você procura começa onde termina a sua carência. Só quando você se entende e se valoriza por completo, é que o verdadeiro amor pode surgir, de forma plena e saudável. Até o próximo vídeo.